Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital e Oral Sim Implantes. Nosso caminho constrói sorrisos. Olá, na edição de hoje do JD você vai ver: variação de preços da gasolina comum chega a R$ 1,20 nos postos de Santa Maria. Imagens exclusivas mostram médico fugindo com bicicleta presa ao veículo após atropelar o ciclista em Santa Maria. Veja também, em Júlio de Castilhos, motorista perde controle do carro, atropela ciclista e foge. E ainda, após 2 anos, desfiles das Semanas da Pátria e Farroupilha voltam a ser presenciais. Confira estes e também muitos outros assuntos aqui no JD em 15 segundos. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. A escolha do local para abastecer o carro e a forma de pagamento pode pesar e muito no bolso do consumidor em Santa Maria. Nesta terça-feira, a variação de preços da gasolina comum chegava a R$ 1,37 nos postos da cidade. As informações com José Quintana Júnior. O menor preço do litro da gasolina comum foi encontrado hoje a R$ 6,02 e o mais alto a R$ 7,39. O diesel comum tinha variação de R$ 1,10, o mais baixo era encontrado por R$ 6,99 e no local mais alto era de R$ 8,09. Em um comparativo com um carro que possui a capacidade de 50 litros, encher o tanque no posto mais barato custará em média R$ 309,50. No mais caro, o valor deve chegar a R$ 369,50. Uma diferença de R$ 60. Eu costumo dizer por causa de um tripé, são 3 fatores primordiais. Primeiro, a política de pandemia / o fique em casa, ocasionou essa escassez. Segundo, a questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia. E terceiro, a instabilidade política ou a desordem econômica, o qual a gente se encontra hoje, levou o preço dos combustíveis a esse patamar quase de R$ 8. Da onde vem essa diminuição? Ela vem do ICMS, que era 25% para 17%. Ou seja, isso já chegou até o consumidor final, essa diminuição que está baixando o preço do combustível. E no curto prazo isso é bom. Isso é bom. Isso dá um fôlego para a economia, isso dá um fôlego para o bolso das pessoas. Na maioria dos postos, os menores preços eram obtidos apenas por pagamento em dinheiro ou Pix. Alguns mantiveram o preço no pagamento no cartão na modalidade débito. No entanto, no crédito, os valores do litro chegavam a ter 80 centavos de diferença no mesmo estabelecimento. Quem pesquisou a diferença nos postos, como a vendedora de 54 anos, Maribel Gonçalves, comemorou a redução. Eu achei ótimo. Ótimo, porque olha, a gente porque andar de carro hoje em dia é uma necessidade, né? E a gente precisa. Quanto mais baixo, melhor. Não foram só os consumidores que celebraram a redução dos preços dos combustíveis. Para quem está do outro lado do balcão, os donos de postos de combustíveis, a projeção é poder aumentar as vendas. A gente depende sempre da distribuidora, né? O Brasil, ele tem um monopólio estatal, né? Então não tem muito o que fazer. Questão de preço, a Petrobras é que determina as coisas, né? O problema todos são os impostos que vêm agregados. O ICM, ele não é cobrado do preço original do produto que sai da refinaria. Ele é cobrado por uma estimativa que o Estado faz da venda ao consumidor. Quer dizer, é uma coisa bem perversa isso. Bem, agora foi determinado por lei federal que energia, transporte e combustível no Brasil são essenciais. Não pode, então, pela lei federal, não pode passar de 17%. Tá? Isso para nós e para o consumidor ajuda, né? Quanto menos preço, mais se vende, né? Porém, nem todos ainda sentiram o impacto da redução dos preços. Para quem depende diretamente do combustível como atividade profissional, o reajuste ainda não é suficiente para recuperar a diminuição da margem de lucro nos últimos meses, como é o caso do taxista Antônio Luiz Gabrielli. Praticamente não mudou grande coisa não, pelo seguinte, porque ele foi jogado para cima
sabe? Lá em cima para depois começar a baixar. E até onde vai isso aí? Até onde? Quem é que vai pagar essa diferença lá na frente? Alguém vai ter que pagar. E na certa, quem vai ter que pagar vai ser nós. Nós de novo, sabe? Porque, por exemplo, olha o preço que está o óleo diesel, sabe? A gasolina simplesmente começou a ter aumentos praticamente quase que semanal. Agora, depois de tanto tempo que eles tiveram nas alturas, resolveram diminuir esses valores aí. Nós estamos, por exemplo, com uma tarifa do táxi há uns 5 anos mais ou menos sem aumento. Então eu me recordo que praticamente há 5 anos atrás não era R$3 o preço da gasolina. E hoje nós estamos pagando praticamente R$7. Chegamos até a pagar 7, sabe? E isso aí nada houve de retorno para nós. Absolutamente nada. Segundo o economista Matheus Froza, o pensamento do taxista a médio ou longo prazo não está errado. Como a redução dos impostos ocorre por meio de um subsídio do governo federal para os estados, a tendência é que os preços devam ter algum tipo de impacto para os consumidores em algum momento. Mas a ressalva que eu faço, Quintana, essa medida para o país inteiro, ela está custando 42 bilhões. 42 bilhões esse subsídio ao preço do combustível. E se ele levar em consideração que já está vindo aí a questão do Vale Caminhoneiro, a questão também do aumento do Auxílio Brasil para R$600, provavelmente eu vou chegar na casa entre 70 e 80 bilhões de reais de benefícios fiscais em ano eleitoral. Os preços dos combustíveis e outros produtos podem ser acompanhados diariamente pelo aplicativo Nota Fiscal Gaúcha. A duplicação da RSC 287 pode ter um novo capítulo e fica pronta antes do esperado. A duplicação da RSC 287, a partir do trevo do aeroporto de Santa Maria até Tabaí, deveria ficar pronta até 2042 pela concessionária Rota de Santa Maria. Mas uma nova condição foi colocada em questão. A duplicação poderia ser adiantada, ficando pronta daqui a 6 anos, desde que houvesse o aumento do valor e número de pedágios que estão dispostos ao longo dos 204 quilômetros. O estudo preliminar da concessionária, que pretende aumentar o valor dos pedágios, está previsto no contrato. Atualmente, são 2 praças de cobrança a R$ 3,70. Além do preço, o número de pedágios mais que dobraria, passando para 5. As novas praças ficariam no quilômetro 47 em Taquari, no quilômetro 168 em Paraíso do Sul e no quilômetro 214 em Santa Maria. As novas estruturas vão se somar às de Venâncio Aires e Candelária. Nos valores atuais e considerando os 5 pedágios, uma viagem de ida capital Porto Alegre custaria R$ 18,50. Portanto, ida e volta sairiam por R$ 37,00. Valor que, a depender das novas definições, pode ficar ainda mais caro. Este valor já é maior do que na época em que funcionavam apenas 2 pedágios a R$ 7,20, quando a mesma viagem de ida e volta custava R$ 28,80. Tanto a M-Centro quanto a FAMURS, associações de municípios, ainda não se pronunciaram oficialmente, uma vez que o possível novo valor dos pedágios não foi divulgado pela Rota de Santa Maria. Imagens exclusivas foram divulgadas ao Grupo Diário que mostram o acidente que aconteceu na última sexta-feira em Santa Maria. O motorista, Marcos Sitiá, fugiu do local sem prestar socorro à vítima. As câmeras flagraram o momento do acidente e ajudam agora a polícia a investigar o caso. Imagens do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Santa Maria, o CIOSP, captaram o momento em que o carro do médico Marcos Sitiá já está em fuga logo após o acidente. Às 6h27 da noite do dia 1º de julho, em alta velocidade, ele não para na rótula da Rua Oswaldo Cruz e segue em direção à Avenida Nossa Senhora das Dores. Às 6h28, outras câmeras mostram motoristas parados no viaduto da travessia urbana, acima do trevo do Castelinho, prestando socorro ao ciclista atropelado. Às 6h29, uma câmera na Avenida Dores, com a Pinto Bandeira, flagram motoristas trancando o trânsito, obrigando o médico a entrar em um estacionamento de uma farmácia.
Nas imagens, é possível ver o carro entrando no local, ainda com a bicicleta presa no para-choque do veículo. As imagens estão sendo usadas pela Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que também está investigando este caso. Marcos Sitiá permanece preso na Penitenciária Estadual de Santa Maria. E a Polícia Civil de Júlio de Castilhos investiga um acidente de trânsito que aconteceu no final da tarde de ontem na Avenida Perimetral. As imagens mostram um ciclista pedalando pelo acostamento quando o carro invade a pista contrária. Atropela a vítima, sobe a calçada e foge do local sem prestar socorro. A vítima ficou caída no chão. No vídeo, ainda dá para ver que populares que passavam pelo local gritam para que o motorista pare. Ainda conforme a ocorrência, testemunhas contaram que o motorista apresentava sinais de embriaguez, teria descido do carro com latas de cerveja na mão. Uma testemunha falou aos policiais a placa do carro e, após consulta ao sistema, eles foram até o endereço do proprietário do veículo e encontraram o carro estacionado na garagem de uma casa no bairro Tancredo Neves. O proprietário do carro prestou depoimento na delegacia de polícia. A vítima do acidente, um idoso de 64 anos, teve ferimentos graves. Foi socorrido pelo SAMU, levado ao Hospital Bernardina Salles de Barros e, por causa da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido aqui para Santa Maria, para o Hospital Universitário. Conforme o boletim médico divulgado pelo USME, ele estava em estado estável na manhã dessa terça-feira. A delegada Alessandra Padula, que responde temporariamente pela delegacia, as investigações estão em andamento e testemunhas serão ouvidas para então esclarecer o caso. Após o arrombamento de uma agência bancária na Avenida Nossa Senhora da Medianeira, na madrugada de segunda-feira, os funcionários do banco registraram na polícia o que foi levado pelos criminosos. O prejuízo em equipamentos é de cerca de R$ 3.500 de 2 televisões que foram levadas. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento da Polícia Civil. Após o crime, os ladrões entraram na agência após arrombarem uma janela. Peritos do Instituto Geral de Perícias fizeram o levantamento do local do crime. Imagens do sistema de monitoramento vão ajudar a polícia a identificar os criminosos. O crime é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia. A 28ª edição da FEICOP, Feira Internacional do Cooperativismo, volta a ser realizada em formato presencial este ano e tem a expectativa de receber mais de 500 produtores e expositores aqui em Santa Maria. A FEICOP está de volta em 2022 no formato presencial, com o tema Construindo a Sociedade do Bem Viver, por uma ética planetária. A 28ª edição do evento vai ocorrer de 15 a 17 de julho, no Centro de Referência em Economia Solidária Dom Ivo Lorchester, atrás da Basílica Nossa Senhora Medianeira. Além da comercialização de produtos, o evento vai contar com uma programação de palestras, encontros, seminários, oficinas e apresentações artísticas. Conforme a organização do evento, a expectativa é receber 500 produtores e expositores. A aposta do retorno do formato presencial é grande, já que devido à pandemia de Covid-19, a edição de 2020 foi totalmente virtual, e a de 2021 ocorreu em um formato híbrido. A intenção é ter a exposição dos mais variados segmentos, como agroindústria, panificação, hortifruti, artesanato, flores, além de material produzido por indígenas, quilombolas e movimentos sociais. Já foram confirmadas presenças de expositores da Argentina e de vários estados do Brasil. E antes do encaminhamento para leitos de internação pelo Sistema Único de Saúde em unidade psiquiátrica hospitalar, a assistência e o cuidado com a saúde mental são ofertados a longo prazo na atenção básica de saúde e também em centros de atenção psicossocial, os CAPs, que buscam acolher pessoas com problemas emocionais, transtornos mentais, doenças psíquicas ou, em casos extremos, como o de suicidas.
O fluxo da rede de atenção psicossocial passa por 25 estratégias de saúde da família. Segundo a coordenadora de políticas da saúde mental do município, Cláudia Machado Melo, esses espaços de atendimento gratuito pelo SUS são pensados ao lado de outros tipos de patologias. Atualmente, esse sistema possibilita os encaminhamentos de casos leves a moderados para o Hospital Universitário de Santa Maria, a Policlínica do Rosário e a Policlínica José Erasmo Crossetti. O interessante era que para que não agrave, como tu colocaste mesmo assim, não, sai da atenção básica direto para uma internação, né, é que ela aconteça assim, esse cuidado, que ele seja visto e que seja monitorado e encaminhado de forma adequada aos serviços, né, para que aconteça um cuidado na atenção especializada, seja em CAPs, nas questões mais moderadas e graves, né, ou dentro das policlínicas, que é um outro tipo de cuidado através da regulação, né, para depois, sim, se necessário, a internação. Né? O grande objetivo hoje, né, é que a internação seja a nossa última opção mesmo, né, e que a gente consiga resolver as questões antes de chegar nesse extremo, né? A troca de conhecimentos entre as equipes da atenção básica e atenção especializada, visando capacitar os profissionais e fazer com que o fluxo de assistência funcione, é um fator importante. Periodicamente, são realizadas reuniões entre as equipes e, nesse processo de atenção à saúde mental, um método ganha força. O aterciamento é uma ferramenta em que as equipes de atenção especializadas dão esse suporte às equipes de atenção básica para que elas consigam dar conta de entender o sofrimento mental e o uso abusivo de álcool e outras drogas, e para que elas consigam fazer essa troca de uma forma mais eficaz, que a gente consiga entender e desafogar, né, a rede de fato, fazer funcionar essa troca, essa rede, né? Além do trabalho ofertado pelas ESFs e policlínicas, Santa Maria mantém um serviço especializado com o intuito de atuar como referência para vítimas diretas e indiretas da tragédia da Boate Kiss, que resultou em 242 mortes e mais de 600 pessoas feridas em 2013. O Santa Maria Acolhe atende usuários não referenciados em serviços da rede de atenção psicossocial. As equipes que fazem parte deste e de outros serviços tendem a ser multiprofissionais. Quando o usuário ele procura o serviço, o atendimento dele não é só focado na psiquiatria. Então, as nossas equipes elas são multis, elas funcionam com psicopedagogo, educador físico, terapeuta ocupacional, assistente social, arteterapeuta, enfermeiro, técnico em enfermagem. E ele sempre, então, vai ter esse viés de olhar a totalidade do sujeito. Durante o cuidado com a saúde mental iniciada na atenção básica, as equipes das unidades de saúde podem constatar a necessidade de encaminhar uma pessoa com problemas psiquiátricos moderados ou graves para assistência em um centro de atenção psicossocial. No contexto atual, Santa Maria conta com 4 CAPs. O CAPs Prado Vepo, que atende pessoas com transtornos mentais, os CAPs AD Caminhos do Sol e AD Cia do Recomeço, que são voltados ao tratamento de usuários de álcool e outras drogas, e o CAPS I, o Equilibrista, que atende crianças e adolescentes com transtornos mentais decorrentes ou não do uso de álcool e outras drogas. Um homem de 46 anos, apontado pela polícia como um dos autores de um roubo a uma residência, foi preso em Rosário do Sul. A prisão aconteceu na manhã desta terça-feira, na delegacia de polícia, após a investigação do crime. Um outro suspeito de 27 anos foi preso no dia 1º de julho. O crime aconteceu na madrugada de 10 de junho, quando a dupla invadiu a casa da vítima, uma mulher com deficiência auditiva e que está grávida. A vítima dormia enquanto os criminosos entraram na casa e roubaram os pertences. Durante o roubo, ela acordou e foi agredida pelos assaltantes. Após o registro da ocorrência, o suspeito foi encaminhado ao Presídio Estadual de Rosário do Sul. E a seguir, mais de 81 mil pessoas são imunizadas contra a gripe em Santa Maria. O JD faz agora um intervalo e nós vamos acompanhar imagens ao vivo, então, das nossas câmeras localizadas no Morro da Antena, aqui em Santa Maria. Agora são 6 horas e 25 minutos. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha
taxas mais justas, de quem não vive às custas de ninguém pra prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Há quanto tempo você não aproveita o melhor do seu sorriso? E nessa busca em ter seu sorriso completo de volta, nós sempre reforçamos a importância de realizar uma avaliação com nossos especialistas, pois é nesse momento em que vamos poder com precisão definir qual o melhor plano de tratamento para o seu caso. E a Oral Sim, além de ser a clínica número 1 de implantes dentários, também é a clínica mais indicada do Brasil. Por isso, eu estou te esperando aqui. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Em Santa Maria, mais de 81 mil pessoas já foram imunizadas contra a gripe. Esse número engloba grupos prioritários e público em geral, uma vez que a vacinação está liberada para toda a população desde o dia 3 de junho no município. A vacina influenza trivalente continua sendo ofertada em unidades básicas de saúde e estratégias de saúde da família. Os dias e horários variam conforme a organização de cada equipe. Durante os últimos meses, a Prefeitura organizou ações específicas para a aplicação da vacina influenza no município, assim como ofertou as doses em datas conjuntas contra a Covid-19. A campanha nacional contra a gripe começou no dia 4 de abril. De acordo com a Prefeitura, mais de 125 mil pessoas faziam parte dos grupos prioritários e estavam aptas para a imunização na segunda etapa. Mas até o dia 1º de junho, somente cerca de 42 mil doses haviam sido aplicadas. Com a orientação do Estado e devido à baixa procura, Santa Maria antecipou a aplicação do público a ser imunizado. E nós seguimos falando de vacinação agora contra a Covid-19. Quem tem mais informações é o repórter Denzel Valiente. A campanha de vacinação contra o coronavírus segue com ações em Santa Maria. Nessa semana, as ações são de primeira, segunda, terceira e quarta dose para pessoas acima dos 5 anos de idade. Amanhã recebem a primeira dose contra a Covid pessoas com 18 anos ou mais, segunda dose pessoas vacinadas até 9 de maio. Também tem dose de reforço para quem fez as 2 primeiras doses até 9 de março, além de quarta dose para imunossuprimidos e trabalhadores da saúde. Os locais são as unidades básicas de saúde Valdir Moza 4 e Walter Aita. Esses mesmos públicos também podem fazer o agendamento pelo site da Prefeitura para receberem a vacina em uma farmácia
farmácia, da rede Panvel ou São João. Das 5 da tarde até as 7h30 da noite, também tem segunda dose e dose de reforço para adolescentes de 12 a 17 anos na Policlínica José Erasmo Crossetti. O calendário completo com todas as ações você confere semanalmente em diariosm.com.br. A vacinação segue sendo a principal arma contra o coronavírus, ainda mais nesse momento com o aumento dos casos. O Tribunal Superior Eleitoral aprimorou os softwares já existentes das urnas eletrônicas e instalou novos recursos de acessibilidade nos equipamentos que serão utilizados nas eleições de outubro. Um vídeo feito por uma intérprete de Libras será apresentado em todas as urnas eletrônicas preparadas para o pleito. Na filmagem exibida na tela do aparelho, a tradutora indica aos eleitores com deficiência auditiva qual cargo está em votação no momento. A sequência será deputado federal, estadual ou distrital, senador, governador e presidente. Essa mudança atende à reivindicação de quase 85 mil votantes que apresentam esse tipo de deficiência. Também foi promovido o aprimoramento de voz voltado aos eleitores com deficiência visual. Nesta terça-feira, prefeitos da região se mobilizaram em Brasília para debater os impactos fiscais aos municípios de medidas articuladas em nível federal. A editora de política, Jaqueline Silveira, está ao vivo aqui no JD e tem mais informações. Boa noite, Jaque. Boa noite, Kelly. Boa noite a todos que nos acompanham. Só antes de eu entrar na mobilização, queria destacar, Kelly, como é importante as urnas inclusivas, né? Para que as pessoas que têm algum problema de deficiência possam exercer seu pleno direito do voto. Um grande avanço e bem importante para as eleições de 2022. Agora, sobre a mobilização em Brasília. Os prefeitos de todo o país se reuniram hoje em Brasília, organizado pela Confederação Nacional dos Prefeitos, a CNM, que tem um presidente gaúcho, Paulo Zilkowski, para reivindicar... eles estão com muitas despesas, Kellen, e uma queda na arrecadação. Por exemplo, o litro da gasolina está reduzindo, né? Isso é ótimo para o bolso do consumidor, mas não é para o caixa das prefeituras, porque a arrecadação do ICMS vai reduzir. E eles estavam contando, né, com o valor maior de arrecadação do ICMS. Também, o governo federal e o próprio Congresso tem adotado medidas que aumentam os encargos e os gastos para as prefeituras. E o que os prefeitos foram reclamar? Eles querem que seja aprovada uma proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 122, que proíbe que o governo federal crie despesas para municípios e estados sem a fonte de custeio, ou seja, que aponte uma fonte de recursos. Se não tiver da onde vir esses recursos, não pode criar despesas, porque os municípios já estão com muitos encargos. E eles é que são cobrados, né? Porque normalmente a população não vai bater na porta do governador ou do presidente, cobra dos municípios, e aí é uma ameaça de os serviços ficarem prejudicados pela queda da arrecadação do ICMS e com mais despesas que os prefeitos têm. Por exemplo, estão sendo aprovados novos pisos. Tem prefeituras que nem conseguiram pagar ainda o piso do magistério. E agora já tem mais o piso da enfermagem, mais o piso dos garis. Os prefeitos disseram que não são contra o piso da enfermagem, mas que não podem pagar sozinho esse valor aí para os profissionais. Então, hoje em Brasília, eles conversaram com deputados. Inclusive, estava lá o presidente da FAMURS, que é o prefeito de Restinga Seca, aqui, o Paulo Salerno. Estava o presidente da Associação dos Municípios da Região Centro, o Matione Sônego. Conversaram com deputados. Foram agora à tarde conversar com o presidente Bolsonaro. E o presidente prometeu a eles que irá dar apoio a essa proposta de emenda constitucional que está na Câmara, mas que precisa ser votada logo, que restringe essas despesas, né? Se for aprovada, aí o governo não vai poder criar despesas para os municípios sem que tenha uma fonte de recurso, porque o que está acontecendo? O governo cria as despesas, mas não diz de onde que vai tirar os recursos,
e aí sobra para os municípios aí pagar essa conta, Kelly. É uma situação bastante complicada, né? Já que agora, aproveitando a sua visita aqui no JDI, qual a probabilidade dessa PEC ser votada? Isso aí é em seguida ou leva algum tempo para isso acontecer? Depende muito, né? Tudo um interesse político, né, Kelly, do próprio governo, né? Nós temos eleições daqui uns dias, né? Talvez isso possa ser acelerado depois dessa pressão toda aí dos prefeitos, porque reuniu em torno de 1.000 prefeitos em Brasília hoje, foram até o presidente e pediram aí que os municípios estão sobrecarregados, e realmente eles estão sobrecarregados em termos de despesas, e eles não estavam contando com essa redução do ICMS aí, que foi um projeto aprovado pelo Congresso e que reduziu a gasolina, que isso foi ótimo, né, para o consumidor, mas para as prefeituras aí é uma queda. E eles também não estavam planejando, né, não estavam preparados para essa queda de recursos imediatamente, como está acontecendo. Já que, inclusive, tem uma entrevista, uma sonora, né, com o presidente da Farmurs, que está lá em Brasília acompanhando tudo isso, e você pode adiantar um pouquinho o que ele comentou, ou depois a gente comenta a fala dele? Exatamente, Kelly. Eu pedi uma avaliação para o Paulo Salerno e ele mandou agora há pouco lá, depois de todas as agendas, e ele falou um pouquinho de como foi as agendas, o dia e qual a perspectiva de serem atendidos em algumas das reivindicações. Depois a gente pode concluir, Kelly, mas vamos ouvir o que disse o presidente da FAMURS. A avaliação é muito positiva aí da nossa participação aqui. Há pouco nós fizemos a última agenda dentro do Salão Verde, ali um movimento com a imprensa do país e com os deputados, mas tivemos agendas importantes com o presidente da Câmara, presidente do Senado. Ontem o presidente da CNM teve essas agendas. Hoje nós participamos de uma agenda com o presidente da República, Jair Bolsonaro, onde tivemos a condição de poder falar principalmente sobre a PEC 122 e pedir ao governo o apoio nessa proposta que está na Câmara dos Deputados e que é importante. O governo se comprometeu aí de avaliar, tem algumas questões que precisam ser revisadas pelo governo, mas a gente sentiu aí uma possibilidade grande de poder avançar com essa proposta da PEC 122 na Câmara. Então, é muito positivo, temos outras pautas também que devem andar e deixamos também todo o estudo que a CNM promoveu em relação às perdas dos municípios para que o governo possa, né, não agora pelo período eleitoral, mas que possa estudar possíveis compensações aos municípios em relação às perdas. Então, Kelly, ali o presidente Paulo Salerno, ele comenta, né, que já ontem o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Paulo Ziolkowski, procurou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, para agilizar essa votação dessa PEC ali que ele fala, que é a PEC 122, que é essa proposta que proíbe o governo federal de criar despesas para os municípios. É muito importante, porque esses pisos já foram criados, eles querem evitar mais despesas para os municípios, para que no futuro não se inviabilize recursos e até riscos para pagamento de salário de funcionários, Kelly. Tá bem, então Jaqueline Silveira trazendo essas informações e com certeza já que segue acompanhando, né, nos próximos dias o desenrolar disso tudo, essa visita em Brasília, a gente traz então outras informações. Muito obrigada. E no próximo bloco, a terceira e última reportagem sobre a série de animais soltos nas rodovias traz o trabalho voluntário em um instituto que salva muitas vidas de animais. O Jornal do Diário faz agora intervalo e nós vamos até o trânsito de Santa Maria até a Nossa Senhora das Dores, com a Pinto Bandeira, um trecho sempre de bastante movimento. Neste início de noite na nossa cidade, agora às 6h39, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Viajar com acompanhante a Dubai ou dirigir rumo ao futuro em um carro elétrico 0 km? Promoção Futuro Próspero Unicred. São mais de R$1 milhão em prêmios incríveis para quem investe no amanhã. Invista a partir de R$5.000 na renda fixa Unicred e concorra a um Mini Cooper elétrico, 20 viagens com acompanhante para Dubai, 20 iPhones, 10 MacBooks Pro e muito mais. Participe!
Há quanto tempo você não aproveita o melhor do seu sorriso? E nessa busca em ter seu sorriso completo de volta, nós sempre reforçamos a importância de realizar uma avaliação com nossos especialistas, pois é nesse momento em que vamos poder com precisão definir qual o melhor plano de tratamento para o seu caso. E a Oral Sim, além de ser a clínica número 1 de implantes dentários, também é a clínica mais indicada do Brasil. Por isso, eu estou te esperando aqui. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Estamos de volta com o JD e nós vamos mostrar agora o trabalho voluntário que salva muitas vidas de animais. O Instituto acolhe os cavalos abandonados, vítimas de maus tratos e até de acidentes nas rodovias. As informações com José Quintana Júnior. Desde julho de 2018, o Instituto Assistencial de Bem-Estar Animal, o IABEA, é o único no segmento considerado instituição de utilidade pública para Santa Maria. Na prática, se não fosse o trabalho voluntário, os cavalos que são recolhidos pelos órgãos públicos de segurança dificilmente teriam alguma chance de recuperação. Em 2021, foram 70 animais acolhidos pelo local, vítimas de abandono ou que se envolveram em acidentes. Neste ano, 17 equinos já foram atendidos pelo Instituto, mesmo o local tendo a capacidade para atender somente 10 animais ao mesmo tempo. Atualmente, 11 estão acolhidos para recuperação. Todo animal que chega aqui, encaminhado pelas forças policiais constituídas, né? O Instituto somente os acolhe, a polícia utiliza o nosso reboque e assim que o animal ele entra no Instituto, ele é avaliado pela equipe veterinária, pelo nosso médico veterinário, que procede então à prescrição dos cuidados e do atendimento. Após os animais estarem aptos para receberem alta, eles são encaminhados para fiéis depositários que ficam responsáveis em zelar pela saúde do equino e não podem negociá-lo futuramente, ou são devolvidos para os proprietários mediante autorização da Polícia Civil ou Judiciária. O IABEA é uma instituição sem fins lucrativos. Hoje é mantida em uma pequena parte por meio do cadastro do CPF na nota fiscal gaúcha, que é destinado para a entidade. Mas a maior parte é feita por doação de voluntários, que, segundo Eliette, os próprios diretores que trabalham voluntariamente acabam arcando com as despesas do Instituto. Toda doação é bem-vinda. Nós estamos no período de inverno, então recebemos alfafa, recebemos ração para os equinos. Hoje estamos com a casa lotada, estamos com 11 na realidade, né? Estamos recebendo animais, inclusive vitimados de acidentes de trânsito e animais que nós não teríamos nem condição. Mas, como eu digo, nossa equipe veterinária é excepcional, nossa diretoria é excepcional. Então, é isso aí.
estamos de portas abertas graças à nossa coragem, nossa força, nossa luta. Só para finalizar, então, quando vocês recebem um animal numa situação tão debilitada e quando vocês veem ele, às vezes, pronto para ser para um fiel depositário ou para devolução, qual é a sensação, o sentimento que passa para vocês? Olha, é indescritível, né? Nós conseguirmos. Isso é o nosso estímulo. É o que nos faz acreditar que o nosso trabalho faz a diferença. Quem quiser colaborar com o Instituto com trabalho voluntário ou doações de alimentos, medicamentos ou materiais que possam auxiliar no cuidado com os equinos, podem entrar em contato pelo telefone 99953 8222 ou pelas redes sociais do IABEA. E após a reportagem, o Instituto informou que recebeu mais 2 animais e necessita de toda a doação possível, pois alguns precisam de uma alimentação especial para sobreviver, principalmente durante o inverno. E nós vamos agora à previsão do tempo. A quarta-feira deve ser nublada com alguns momentos de sol. Nós vamos conferir então detalhes das temperaturas para Santa Maria para os próximos dias. Na quarta-feira, mínima de 12 e máxima de 24 graus. Na quinta-feira, a máxima chega aos 25. Na sexta-feira e no sábado, mínima de 12 em Santa Maria. Vamos ver algumas cidades aqui da nossa região, como que vai ser a quarta-feira. Em Caçapava do Sul, máxima de 20. Agudo, a gente pode observar que as máximas em Santa Maria e na região central estão realmente mais altas. Agudo marcando 27 graus. Em Itaara, mínima de 17, máxima de 26. Em São Cepé, previsão de pancadas de chuva, mínima de 14 e máxima de 22. E após 2 anos, os desfiles das Semanas da Pátria e Farroupilha voltam a ser presenciais. A independência do Brasil e a Revolução Farroupilha voltarão a ser celebradas de forma totalmente presencial em Santa Maria. Isso inclui a volta dos tradicionais desfiles na Avenida Medianeira, que não são realizados há 2 anos devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Em reunião realizada na última quarta-feira na Câmara dos Vereadores, a comissão organizadora dos festejos da Semana da Pátria e da Semana Farroupilha definiu as datas, atividades e homenageados dos 2 eventos cívicos para este ano. A Prefeitura será responsável por toda a estrutura e logística dos festejos, sendo o prefeito Jorge Pozobon o presidente da comissão executiva. Com o slogan Brasil, História e Identidade, Liberdade e Soberania, as atividades da Semana da Pátria se iniciam em 15 de agosto, com a chegada do Fogo Simbólico da Pátria na sede da Polícia Rodoviária Federal, na BR-158. Já o desfile de 7 de setembro terá início às 10 horas. Entidades civis, instituições de ensino, empresas e grupos motorizados já podem se inscrever para participar do desfile. Entre os homenageados e destaques da Semana da Pátria de 2022 estão o general Valério Stampf Trindade e o general Hertz Pires do Nascimento, Fritoldo Helmut Stadmeier e também os profissionais da área da saúde e demais trabalhadores no enfrentamento à Covid-19, o Instituto de Educação Olavo Bilac, as escolas municipais Francisca Weinman e Vicente Farencena e os Lions Club Santa Maria de Dores e Itararé. Já a Semana Farroupilha de Santa Maria deste ano terá o tema Etnias do Gaúcho, Rio Grande, terra de muitas terras, começando com a chegada da chama crioula na sede da 13ª Região Tradicionalista no dia 25 de agosto. Em 13 de setembro, às 9 horas, no mesmo local, ocorrerá a solenidade de abertura dos festejos Farroupilhas 2022, quando a chama crioula será distribuída às 41 entidades tradicionalistas. A chama crioula estará sob guarda da 13ª Região Tradicionalista de 13 a 20 de setembro, quando será deslocada para a Avenida Nossa Senhora Medianeira para o desfile tradicionalista que começa às 8 horas. Ainda em 20 de setembro ocorre sessão solene da Câmara de Vereadores com a entrega da medalha Mérito Farroupilha 2022, intitulada Darcy Pereira da Paixão, e troféu Cepete Araju. Os homenageados e destaques são Alberi Pereira da Silva, in memoriam, Matheus Sachê, 3º peão do estado do Rio Grande do Sul, e Matheus Rodrigues, o 2º guri Farroupilha.
Que notícia bem boa, então os desfiles voltam em formato presencial depois de 2 anos. E no próximo bloco você vai ver as notícias do esporte. O JD vai agora para mais um intervalo e nós vamos acompanhar imagens ao vivo do trânsito de Santa Maria. E estamos vendo então como que está a movimentação na Avenida Rio Branco, bem próximo ao Paradão, onde circulam muitas pessoas por ali, pessoas voltando, indo para o trabalho, indo para a escola, para a faculdade, e a gente acompanha então toda a movimentação. Agora, 6h50, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Há quanto tempo você não aproveita o melhor do seu sorriso? E nessa busca em ter seu sorriso completo de volta, nós sempre reforçamos a importância de realizar uma avaliação com nossos especialistas, pois é nesse momento em que vamos poder com precisão definir qual o melhor plano de tratamento para o seu caso. E a Oral Sim, além de ser a clínica número 1 de implantes dentários, também é a clínica mais indicada do Brasil. Por isso, eu estou te esperando aqui. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. E agora o esporte. O Santa Maria Soldiers está em fase final de preparação para o BFA, Campeonato Nacional de Futebol Americano, e o repórter Gilson Alves tem mais informações. O Santa Maria Soldiers está em fase final de preparação para o BFA, Campeonato Nacional de Futebol Americano. A tabela original da competição foi alterada e os santamarienses só farão a estreia na competição no próximo domingo. O compromisso será contra o Canoas Bulls, na região metropolitana. O último treino oficial antes do jogo inaugural foi no sábado passado, no campo do bairro Campestre. Antes do confronto com o adversário de Canoas, haverá uma outra atividade no próximo sábado, mas como será na véspera da estreia, a carga de trabalho será menor. De acordo com o João Ilgen Fritz, atleta e diretor de marketing do Soldiers,
até que enfim chega um momento tão esperado da estreia. E o Game Fritz considera que o adversário está crescendo nesta temporada e foi bem estudado pelos Soldiers para que a equipe de Santa Maria consiga conquistar um bom resultado. Componente da Conferência Sul, o Santa Maria Soldiers irá enfrentar também nesta primeira fase o União da Serra e o Bulldogs de Venâncio Aires em Santa Maria e o Timbó Rex em Santa Catarina. Estão treinando muito e a gente fica, é claro, aqui na torcida, então, para a equipe dos Soldiers que representam a nossa cidade. E o Jornal do Diário de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. A seguir, você acompanha a segunda edição do programa Sala de Debate e a gente se encontra amanhã. Até lá! Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital e Oral Sim Implantes. Nosso caminho constrói sorrisos.